meditando na palavra do Senhor. Antes de eu fazer a leitura, a gente pode recitar o texto que nos dá base para todo o ano de 2021. Ali, o tema para 2021 é hora de um clamor legítimo, está em Jeremias 33:3. A gente sabe isso de cor, não sabe? Vamos falar, vamos recitar esse texto. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Nós vamos meditar essa noite, antes da gente entrar na leitura. No domingo a gente teve uma palavra aqui falando do clamor de confissão. O evangelista José Cândido falando lá em Daniel 7, correto? Oi? 9, errei, né? Daniel 9. 7 quem falou foi o Cauã. Eu gravei o Cauã perguntando sobre Daniel 7. Foi. Segunda, um clamor que orientava a vida de alguém. Mandava falando no texto a respeito da viúva. Na terça, o clamor que transforma, Jeremias 33:3. Ontem, um clamor por causa da desobediência. Foi o que eu fui identificando nos textos. Não foi exatamente o que os irmãos pegaram. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de uma coisa muito importante desse texto que a gente recitou. Pode ficar calminho que a gente vai sentar já. Quando o texto fala, clama a mim e responder-te-ei, é tudo o que a gente quer. Quando você clama a Deus, eu duvido que você clame sem esperar uma resposta. Quando você não recebe a resposta, muita gente fica chateada com Deus, porque não ouviu Deus respondendo. Mas Ele mandou clamar e diz que vai responder. Cadê a resposta? A resposta demora. Se a resposta demora, a gente fica entristecido, a gente fica meio chateado. Todo esse clamor que a gente falou essa semana, ele tem uma origem, ele é de origem humana. A gente viu pessoas, viu povos clamando e a resposta de Deus. E a gente pode concordar que Deus sempre fala a verdade. Então, se Deus sempre fala a verdade, a gente precisa ter esse fundamento para nós. Um clamor legítimo, como a irmã Ana Rosa falou ontem, ele precisa ser um clamor verdadeiro, autêntico, genuíno. E a única forma da gente ter um clamor que seja verdadeiro, autêntico e genuíno, ele tem que ser concorde, ele tem que concordar com a palavra de Deus, ele tem que concordar com o que Deus fala. E Deus fala nesse texto de Jeremias que a gente deve clamar a Ele e Ele responde. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa antes da gente entrar no texto. E se Deus clamasse? Você acha que Ele esperaria também uma resposta? E se Deus clamasse algo a nós, você acha que Ele merecia uma resposta? Porque a gente fala de um clamor verdadeiro para a gente se posicionar. Para quê? Para receber a resposta. E se Deus clamasse, qual seria a resposta que Ele obteria de nós? Abram suas Bíblias, por favor, no livro do profeta Isaías. Capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Eu tenho certeza que todo mundo conhece o texto. Tem gente que vai saber ele até de cor. Vou
fazer a leitura até o versículo 8 somente. Os irmãos acompanhem, por favor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Falamos muito nessa semana, e é comum nos arraiais evangélicos. É muito clara a posição que a gente às vezes reconhece, que a gente começa a fazer um papel e toma o protagonismo da história. Porque a gente, quando conta uma história, a gente anuncia algo muito maravilhoso e que a gente estava ali inserido como se fosse o personagem principal. É muito comum a igreja fazer isso, e nós estamos cantando isso. É óbvio que a igreja tem um papel assim extremamente honroso. O papel da igreja na história é de uma honra assim indizível. Mas não significa que a igreja é protagonista. Só um protagonista na história. E quando nós nos acostumamos com a ideia de um Deus que é supridor, e Ele verdadeiramente é, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Foi lido hoje. Nós devemos entender que é próprio para nós buscar a Deus e esperar de Deus uma resposta. Até porque essa palavra que a gente está falando, ela veio da parte de Deus, é uma revelação da parte de Deus para o profeta Jeremias, que chegou até nós. Ele diz ao profeta Jeremias, lá no capítulo 33, enquanto ele ainda está preso no pátio da guarda, e ele fala a segunda vez com Jeremias, ele vai dizer que é Deus quem está fazendo tudo aquilo, e ele dá uma palavra a Jeremias, dizendo: Jeremias, clama a mim, fala comigo e me pede, vem me buscar e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas maravilhosas, grandes, tremendas, que você não sabe. E ele vai continuar o texto, anunciando coisas maravilhosas, até encerrar este texto praticamente falando que o Senhor é a nossa justiça. Mas quando a gente olha para tudo isso, é muito fácil a gente então se posicionar como aquela pessoa que está bem na fita, que está aproveitando todo o bem que deveria receber. O porém dessa história é que aqui nesse texto é um dos textos que apresenta Deus apresentando um clamor. Eu não sei quantas vezes você já leu, e eu já procurei nesse texto mais de uma vez comentários a respeito disso, e eu nunca achei um comentário sequer a respeito da questão do versículo 4. Olha para o versículo 4,
E você vai ver que está assim: os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Eu não sei se você percebe no versículo 3, os serafins estão clamando um ao outro. Eles estão gritando um para o outro. A presença de Deus é tão maravilhosa que eles têm que literalmente berrar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Mas parece que tem alguma coisa que está cooperando com eles para que eles bradem isso cada vez mais alto. Mas o profeta Isaías não descreve. Ele só sabe que os umbrais das portas, o limiar das portas, os alicerces do templo tremeram. Ele pôde perceber todo um mover, mas ele não sabia por quê. Ele só diz que aquilo tudo aconteceu por causa do que clamava. A pessoa no texto que é apresentada como um só é o Senhor. Isaías não estava clamando, os serafins eram um grupo, então não seria a voz dos que clamavam. Eu já vi até as novas interpretações, as Bíblias mais novas trazem isso assim, mas não é. O texto no original está no singular. Ele está dizendo que é a voz do que clamava. E o mais importante desse texto é entender que, apesar de Isaías ser um profeta de Deus, e a gente diz que esse é o texto do chamado profético, mas ele já tinha começado isso. Ele não começa a profetizar no ano que morre o rei dos reis. Ele só tem o seu chamado confirmado quando ele aí é purificado do seu pecado e ele se torna um grande profeta e o maior dos profetas dos livros proféticos. Aleluia! E aí ele vai se apresentar, ele vai entender que ele precisa de algo, de uma mudança, de uma transformação. Mas a mudança e a transformação vem a partir do quê? Arrependimento. A gente não está mudando de assunto, foi falado a semana inteira sobre isso. É necessário um arrependimento, e ele apresenta uma voz trêmula dizendo: ai de mim! Que eu sou um homem de lábios impuros, é uma confissão. E eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas só que os meus olhos viram o rei. Aí um dos serafins, que a tradução é serpente abrasadora, serpente de fogo. Um dos serafins, esse ser angelical, vai lá buscar uma brasa. Mas apesar de ser um ser de fogo, o ser angelical de fogo, ele não bota a mão na brasa. Ele vai tirar a brasa com uma tenaz. E ele traz, e aí ele põe na sua mão e toca nos lábios do profeta. E quando a palavra vem sobre o profeta dizendo: isso tocou os teus lábios, purificado foi o teu pecado e você foi perdoado. Nesse momento, ele entende o clamor de Deus, dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Quando a gente olha para essa situação, a gente vai descrever, na realidade, 3 situações onde Deus clama. 3 situações bíblicas onde Deus está clamando. E a gente encontra, eu não sei, não vou dizer se milhares, mas centenas de situações onde o povo clama. Onde o homem está clamando, alguém vai clamar a Deus, e sempre há uma resposta, mesmo que seja uma resposta negativa. Mas ele vai ouvir uma resposta da parte de Deus. O problema é que a maioria das vezes em que Deus clama, você não ouve uma resposta do homem para com Deus. E nesse texto, o clamor de Deus já estava acontecendo, mas o homem estava surdo, ele estava incapaz de ouvir o que Deus falava com ele.
Sabe o que impede a mim e a você de ouvir Deus falar conosco e entender o que Ele quer de nós? É pecado. Sabe por que a igreja não avança? Por causa de pecado. Estou falando pecado, vejam bem, não é pecado de vocês, é pecado. Não importa se o pecado é meu ou seu, o pecado na igreja impede a gente de ouvir o que Deus quer. Quando Deus está clamando, Ele está anunciando algo da sua vontade. E agora eu te pergunto, se Ele é Deus e nós servos, por que o nosso Senhor vai clamar que a gente vai dizer assim, eu não vou fazer porque eu não ouvi? Quando você fala com seu filho alguma coisa que você pede e ele não te responde na hora, o que você faz? Como é que você reage? Com certeza os pais ficam bem chateados. É comum. Aí às vezes o pai repete 2, 3 vezes. A mãe dá um berro. Faz alguma coisa para chamar a atenção. Depois da invenção dos headphones, então, assim, ó, a gente tem que gritar horrores para poder ser escutado, para poder ser ouvido. O que está atrapalhando a nós de ouvir o que Deus está falando conosco? Quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que Deus, Ele tem uma vontade de que o homem participe de algo, do que Ele quer. E quando Isaías recebe a palavra profética para anunciar, ele não recebeu uma palavra profética que agradaria o povo. Ele diz assim, vai lá e prega para eles, diz para eles, vocês vão ouvir, mas não vão escutar. Vocês não vão saber, não vai chegar no coração de vocês. Vocês estão endurecidos com esta palavra, mas eu vou continuar anunciando. É por isso que a obra do Senhor não para. Porque apesar da nossa surdez, apesar dos nossos pecados, Deus continua operando o que Ele precisa operar. Sabe para quê? Para Ele mostrar para nós que Ele não depende de nós. Deus não precisa de nós. O que Deus quer é nos usar. É diferente. Querer, Ele quer. E se Ele quer, Ele pode usar do jeito que Ele quiser. Mas precisar, Ele não precisa. Então não há protagonismo para nós. A história não fala a respeito da igreja. A história fala a respeito de Deus salvando o homem do seu pecado no meio da história. Aleluia! E a igreja é um sinal de que Deus continua usando o ser humano para a obra que Ele tem, uma obra de redenção que começa aqui e termina no céu. Aleluia. Nós não estamos no tempo de ficar fingindo que não é conosco. Quando a gente olha para esses detalhes do texto, nós percebemos que, por exemplo, Deus clamava. Sabe o que acontecia? A terra tremia. Aí o povo que gosta do movimento fica feliz porque está sentindo tudo. A terra está tremendo, o limiar aqui está vibrando, isso tudo está tremendo, e a presença de Deus é maravilhosa, mas você ainda não ouviu o que Ele quer de você. O problema não é as coisas tremerem. Foi dito aqui a respeito do dia estar reduzindo. O dia está passando mais rápido, a gente já não tem mais as 24 horas. Cientificamente está sendo dito isso. Mas a palavra do Senhor já dizia isso. E a gente prefere ouvir a ciência e dizer, é mesmo, a Bíblia já falava disso. Deus está clamando para o seu povo se posicionar e aceitar que o que Ele trata é verdade para nós.
E a gente está fazendo o quê? Como nós estamos reagindo a isso? Sabe o que a gente está fazendo? Está ficando feliz porque está tendo movimento na igreja. Está ficando feliz porque tem, olha, foi um mover. Todo mundo sentiu a presença de Deus. E o que Deus falou contigo? Não sei, porque eu estou surdo. Eu só consigo sentir a presença, mas não consigo ouvir o que Ele quer. Você já imaginou o que é um Senhor? O teu patrão dizer para você fazer alguma coisa e você simplesmente se fazer de surdo? Agora, se um patrão que pode só te mandar embora do emprego, te mandar embora porque você se fez de surdo, você fica chateado com ele. Deus, o Todo-Poderoso, sustenta a minha e a tua vida. Fala alguma coisa para a gente faz o quê? Se faz de surdo. Mas é que eu sou pecador mesmo. Pecador todo mundo aqui é. Ele não disse isso, ele não reclamou com Isaías se ele era pecador. Muito pelo contrário. Ele liberou Isaías do pecado. Ele perdoou o pecado de Isaías. Para quê? Para que ele fosse livre para ouvir o que Deus tinha para ele ouvir, para ele poder fazer o que Deus tinha para ele fazer. A igreja, ela vai deixar de ser o que é hoje, no momento em que ela entender que ela não está aqui para receber a resposta do clamor, ela também está aqui para ser uma resposta ao clamor de Deus. Aleluia! A quem enviarei? Aí a gente vai orar. Ô Senhor, olha, vai lá e faz isso, abençoa aquela vida lá. Ué? Ele está mandando a gente ir, a gente diz para ele ir. Isso é resposta desse Deus. O que nós estamos fazendo com o que Deus pretende para nós? Vocês já viram as promessas que Ele tem para a gente? A grandeza de tudo que Ele preparou. Ele disse: vou preparar-vos lugar na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Aí a gente fica lutando por causa disso aqui. Porque prefere um lugar melhor, não tem que subir e sentar aqui na tribuna. É aqui o meu lugar. Meu lugar não é aqui não. Meu lugar é onde Deus quer que eu esteja. E eu sei que no final eu estarei lá com Ele. Porque Ele nos fez acertar em lugares celestiais. A gente precisa entender e crer na palavra que o Senhor tem falado. Sabe por que a gente clama tanto? Porque a gente ouve a palavra e fica vivendo como quem é carente, como quem precisa cada vez mais. É dar e me dar, e me dar e me dar. Se eu tiver mais, eu vou conseguir fazer. Deus já deu tudo o que é necessário. E se precisar de mais alguma coisa, como Ele disse aos talajadeiros, quando voltar, te paga o resto. Ele não tem dificuldade de pagar nada a ninguém. Ele não deixa dívida. Agora, o que a gente faz com isso? Se nós recebemos uma palavra, se Deus clama e pergunta: a quem enviarei? Você tem que dizer o que para Ele? Tem outra resposta? Não tem outra resposta. A gente usa isso muito bonitinho, porque ainda mais na época de missões. Fala de missões, é uma maravilha. Mas quando manda aí, não vai. Ah, eu vou quando eu estiver legal, porque hoje eu não estou bem, hoje eu não estou legal. E daí? Deus mandou você fazer o quê? Mas não vai funcionar. E daí? Deus te mandou fazer funcionar ou mandou você ir fazer? Então por que não está indo? O que está faltando para você sair do teu lugar e fazer o que Deus te mandou fazer?
Sabe o que está faltando? Você se arrepender desse pecado aí, que está te prendendo, que está ensurdecendo, para você não saber o que Deus quer de você. Tem muita gente que está se escondendo atrás do pecado, para não saber o que Ele quer. Porque se a gente souber, não vai ter como dizer assim, mas eu não sabia. Você sabe que Jesus contou uma parábola sobre isso? Ele diz na parábola que o servo que sabia o que tinha que fazer, não fez, quando vier, vai ser punido com muitos açoites. E o que não sabia vai ser punido com poucos açoites. Mas deixou de ter punição? Não. É a história desse povo que está falando assim, não, mas pelo menos quando chegar na tribulação eu vou manter firme. Ele está falando para fazer agora, está esperando a tribulação para quê? Porque você confia mais na tribulação do que em Deus? Você confia mais na vacina do Covid do que em Deus? Você confia mais na sua conta bancária do que em Deus? Você confia mais no conhecimento que você tem do que em Deus? Você confia mais na fé que você tem do que em Deus? Você confia mais em quê do que em Deus? Se tiver qualquer coisa, você está errado. Olha que coisa interessante. Existem situações que mostram para nós quanto nós estamos enganados. Abrem Zacarias, livro do profeta Zacarias. Capítulo de número 7. Versículo de número 13. Você vê que o primeiro clamor que a gente fala aqui, Deus clama ao profeta. E a gente gosta muito de usar a palavra profética. Aqui na igreja não é o costume dar dessa aqui mesmo, mas tem muita igreja que usa isso. Dá uma palavra profética para o teu irmão. Aí Deus está clamando e a gente está vibrando com o mover do limiar, mas não está ouvindo o que Deus está falando e não está trazendo palavra profética. Porque a gente acha que a palavra profética é a que sai dos nossos lábios. Não, a palavra profética é a que sai da boca de Deus. Agora olha aqui no capítulo 7, versículo 13, do livro do profeta Zacarias. Aconteceu que ele clamou, e eles não ouviram. Assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe qual é o porém? É que Deus clama ao profeta. O profeta vai e atende. Mas Deus também clama através do profeta. E o povo não atende. E detalhe que o que ele anunciou através do profeta foi muito claro. É só você voltar aqui no versículo de número 8. Você vai ver dizendo assim, e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo, assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo, executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal contra cada um contra o seu irmão no seu coração. Deus pediu algum milagre? Deus pediu alguma coisa impossível? Deus pediu algo que não fosse possível a qualquer ser humano? Ele usa o profeta para falar. Aquele povo estava fazendo jejum no 5º mês, estava fazendo jejum no 7º mês, estava apresentando tudo ao Senhor para receber de Deus o que queria.
envia o profeta dizendo: é isso que eu quero de vocês, que vocês ajam com justiça. Eu quero que vocês não oprimam a viúva. Eu quero que vocês mostrem piedade e misericórdia. Eu quero que vocês ajam como o mundo não age. Aí o pessoal vem cantando sabor de mel. É um negócio que já passou, graças a Deus. Dizendo que a vitória hoje tem sabor de mel. Mas por quê? Porque agora ela está no palco e todo mundo está ali assistindo. Olha o que Deus estava querendo. Age com misericórdia. Seja uma pessoa piedosa. Seja uma pessoa de justiça. Não oprima a viúva, nem o órfão, nem o pobre, nem o estrangeiro. Não intente o mal no teu coração contra o outro. Coisa difícil hoje. Que a gente olha para uma situação onde um assaltante faz alguma coisa e a gente fica torcendo para acontecer alguma coisa errada e ele morrer. A gente fica postando videozinho de um para o outro dizendo: olha como é que esse daqui morreu. O que Deus pediu através do profeta foi: não intente o mal no teu coração contra o outro. Mas é tão difícil para nós. Agora, sabe como é que o povo respondeu? Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram de ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aí vem o texto que nós lemos: e aconteceu que, como ele clamou, como o profeta clamou em nome do Senhor, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, e eu não os ouvirei. Está percebendo que para a gente ter o nosso clamor respondido, não é só clamar? Clamar é, a gente tem que fazer, tem que clamar. Deus colocou: clama a mim. Tudo bem, então vamos clamar a Ele. Mas clamar a Ele tem que estar em correspondência com o que Ele quer de nós. Ele não pediu para a gente operar milagre. Ele disse que a gente tinha autoridade para fazer isso, mas não pediu para a gente operar milagre. Ele pediu para a gente agir como um ser humano foi criado para agir, a imagem e semelhança de Deus. Sabe por quê? Porque Deus olha para nós e Ele tem misericórdia de nós. Porque Deus olha para nós e não nos cobra na medida do que nós devemos. Porque Deus olha para nós e Ele sabe que pode exercer juízo, mas Ele não intenta mal contra nós. Tudo isso Ele faz. E olha aqui a resposta, 14, continuação da resposta: e os espalharei com tempestade em todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação.